Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, quarta-feira, 15 de julho de 2020. Tema: Paz Interior. Texto: Salmo 4, versículos de 1 ao 8. Diz assim o texto: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Você já perdeu o sono por causa de alguma injustiça que você sofreu? Existem muitas coisas que podem nos levar a perder o sono. Às vezes, um problema de enfermidade, preocupações com os filhos, problemas no trabalho ou exames de um concurso. Mas se somos vítimas de alguma injustiça, podemos ser levados a pensar nas razões que tiveram aqueles que a cometeram e o que podemos fazer. Será que devemos recorrer à justiça para resolvermos o problema? Essas coisas podem encher a nossa mente e nos fazer perder o sono e talvez até o apetite. E se somos vítimas de alguma injustiça na família? E se essa injustiça é cometida por um filho? Pode ser que sejamos levados a perder o sono por remoer as injustiças cometidas por alguém tão próximo. Então, o que fazer? Tramar uma vingança? Quão trágico não deve ser uma situação assim. Em nosso texto, Davi está diante de perseguições e injustiças do próprio filho. Mas diante disso ele declara: em paz me deito e logo pego no sono. Como Davi lida com as injustiças? Aprendamos com ele. Como Davi se dirige a Deus conforme o versículo 1. Deus da minha justiça. Davi se dirige ao Senhor como o justo juiz de toda a terra, pois a justiça é um dos atributos e faz parte da sua natureza. Isso revela que Davi tem confiado na justiça de Deus e tem esperado por ela. Também quer dizer que ele não procura fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, ele clama ao Senhor por justiça, porque ele tem aliviado na angústia. Davi já tem experimentado o alívio em suas tribulações, e agora ele pede que o Senhor exerça a justiça. A atitude de Davi é como a do Senhor Jesus, que quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 de Pedro 1, 23. Assim Davi recorre à justiça do Senhor em sua vida, pois ele confia plenamente nele. Como você lida com as injustiças? Você perde o sono pensando em uma maneira de se vingar? Confie na justiça de Deus.
Que certeza o salmista tem no versículo 3? O Senhor distingue para si o piedoso. O que Davi quer dizer? Ele está reconhecendo que tudo é obra da graça de Deus. É o Senhor quem separa, quem distingue para si. Então Davi é o que é por causa da graça de Deus em sua vida, que o colocou na situação em que ele se encontra como rei. E a sua piedade é resultado desta graça que operou em sua vida. É o mesmo reconhecimento de Paulo, que diz: pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, versículo 10. Além de distinguir o Senhor, ouve a oração do piedoso. Assim, Davi reconhece que o Senhor cuida dos que são seus em todo o tempo e que eles podem recorrer a Ele na sua angústia. Você tem tido a certeza do cuidado do Senhor em sua vida, mesmo na aflição? Precisamos descansar em Deus para termos paz interior, e a oração é o instrumento para isso. Como podemos entender a recomendação do versículo 4? Que a ira deve ser aplacada antes de dormir. A ira é um sentimento que pode nos tomar subitamente por causa de uma situação. Então, o que fazer? Davi recomenda consultar o travesseiro. O que ele quer dizer com isso? É falar consigo mesmo. É o mesmo que conversar com meus botões. Como isso pode aplacar a ira? Evita decisões precipitadas no calor das emoções e acalma o coração. Também o apóstolo Paulo ordena: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, versículo 26. É por isso que Davi recomenda no versículo 5, oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. O que isso nos ensina? Que a nossa reflexão deve nos levar à prática da justiça e a confiar no Senhor, evitando cometer injustiça diante da injustiça sofrida. Você tem dominado a ira ou ela te domina? Não deixe que a sua ira se prolongue. Busque o Senhor e confie nele. O que diz Davi conforme o versículo 8? Em paz me deito e logo pego no sono. Davi diz que não se deixa levar pela ira e nem lhe tira o sono. Por que isso acontece? Porque a sua segurança vem do Senhor, pois é Ele quem o faz repousar seguro. Conforme o versículo 6, como podemos conhecer o bem? Pela direção do Senhor em nossas vidas. Que comparação faz Davi no versículo 7? Que Deus colocou no seu coração mais alegria do que a alegria dos inimigos quando lhes há fartura. Com isso, Davi está nos ensinando que o piedoso, o crente, aplaca a sua ira, pois confia na justiça do Senhor. Alegra-se na comunhão com Ele e acalma o seu coração diante das injustiças. Assim, Davi tem paz no coração e dorme um sono tranquilo. Você tem desfrutado dessa paz? Ou vez por outra a ira te consome? Faça como Davi. Busque o Senhor, confie nele e alegre-se nele e tenha paz em seu coração. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Descoberta da cura para o coronavírus. Profissionais da saúde. Pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus.
Orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.